Consolida o poder, né? Os bastidores da eleição no Congresso, PT e PL selam o pacto comunitário, garantindo vitória aí, né? Confortável ao Davi Alcolumbre, né? E também o Hugo Mota no último sábado em Brasília. Professor, movimentação intensa, hein? Sábado bem atípico, mas se falando de Brasília, é a capital política do É. país, então, claro, isso aí vira um evento, mas ao mesmo tempo são ali as estratégias, as articulações. Então, Davi Alcolumbre, esse está aparecendo aqui para a gente, retorna ao comando do Senado, ele já foi presidente da casa, na época em que Bolsonaro era o presidente do país, agora é Lula, e você percebe, Brunoso, tanto na eleição do Alcolumbre, que foi muito bem votado, na história do Senado Federal, ele é o terceiro presidente com a votação mais expressiva da história do Congresso Nacional. Dos 81 senadores, 73 votaram no Alcolumbre. Então, isso significa uma força do centrão, aqueles partidos de meio ali que ficam lá e cá, que fazem um jogo de articulação. Essa expressão centrão, ela foi utilizada pela primeira vez na década de 70, que representa uma parte da política que pode estar com poder ou pode não estar. Então, o Alcolumbre, que inclusive hoje se reuniu com Lula, ele e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, da Paraíba, muita gente até veio aqui no meu privado e perguntou assim, esse Hugo Mota, quem é, afinal de contas, né? O Hugo Mota, ele é de família política, é um cara com história na Paraíba, a família dele tem peso político, então não chegou à toa nesse cargo. Aliás, ninguém está aí à toa, né? Então, a gente percebe dentro do cenário que essa força do Centrão vai ditar novamente as regras da eleição do ano que vem, eu não tenho dúvidas disso. Agora, tem um detalhe, né? Vamos voltar para o Alcolumbre. O Alcolumbre ele é do Amapá, é senador pelo estado do Amapá, região norte do país. A gente já viu que no Amazonas, até o presente momento, o Marcelo Ramos foi quem alcançou o maior posto dentro desse espectro de organização de poder. Marcelo Ramos foi vice-presidente da Câmara dos Deputados, vice-presidente do Congresso Nacional, e aí muitas vezes se pergunta quando é que será que o Amazonas poderá ocupar esse posto. Isso porque, se a gente pegar na balança, os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, só para citar os dois, se incluir o Plínio Valério, essa conta aumenta, um terço do Senado hoje é liderado pelos dois senadores amazonenses, o que dá um peso muito grande nas articulações, o que fez o Alcolumbre também conseguir essa margem de votos que é considerada aí uma das maiores da história do Congresso Nacional. Já o Hugo Mota tem uma boa relação com a bancada amazonense. Há quem diga até para mim que o Hugo Mota é muito mais moderador do que o Arthur Lira. Penso eu, novamente, que para a eleição do ano que vem, quem quiser ser presidente da República vai ter que jogar com o Centrão. E quando joga com o Centrão, é cargos, é emendas, é votações, é articulação de indicação, de repente, para ministérios como ministérios centrais, TCU, Tribunal de Contas e até Supremo Tribunal Federal, dependendo do jogo político. Então é importante, sim, analisar essa eleição, porque de Brasília, muitas decisões impactam diretamente na nossa vida aqui, Brunoso. Wilson Lima e Alberto Neto disputa pelo Senado, né? E os bastidores das negociações para atrair o PL e o apoio do Bolsonaro no estado. Uma das figuras que estava em Brasília esse fim de semana era o governador do estado do Amazonas, até porque houve uma mudança ali no comando também do União Brasil, algumas peças foram mexidas. Lembrando que o governador é o presidente estadual da legenda aqui do estado, é uma legenda muito turbulenta, com conflitos internos. Então, o governador está se mexendo, já avisando a eleição para o Senado. Isso aí é nítido. O Wilson Lima, inclusive, hoje na Assembleia Legislativa, na abertura dos trabalhos, chegou a dizer que é muito cedo para falar em processo eleitoral. É sempre protocolar, não é? É muito cedo para quem vai votar, mas não é muito cedo para quem articula o seu projeto político. Pelo contrário, esse ano é uma antessala antes do ano que vem. Então, é igual aquela história da véspera, você não prepara a ceia de Natal no dia, é antes. Então, nesse sentido, o Wilson Lima esteve em Brasília, cumprimentou Davi Alcolumbre, que é do seu partido, Davi Alcolumbre é do União Brasil, o presidente do Senado, e as movimentações também dizem o seguinte, o Wilson Lima tenta atrair o PL, partido de Bolsonaro, para uma possível candidatura de apoio aí à sua candidatura ao Senado. Mas eu soube, inclusive, já havia falado aqui, que Alberto Neto recebeu aí o aval do ex-presidente Bolsonaro, que quer candidato ao Senado em todas as capitais do país. Ou seja, Alberto Neto, que teve mais de 400 mil votos, perdeu para Davi Almeida,
no segundo turno aqui em Manaus, é visto como também o nome favorito do grupo político liderado por Bolsonaro para esse posto. Então, nós vamos ter aí um bastidor intenso, porque lembra, o Alfredo Nascimento, que comanda o PL no Estado, tem hoje indicações no governo Wilson Lima. Então, essa jogada de interesses que pode colocar ou Wilson ou Alberto Neto envolve o eleitor de direita, esse eleitor mais ligado hoje ao ex-presidente da República. Se eu jogasse no bolão, eu diria hoje que Alberto Neto tem muita força. Mas a gente tem que lembrar que do outro lado é o governador do estado, que tem a máquina estadual. Né? Então, tudo isso daí pesa na balança, Brunoso. Ó, daqui a pouco a gente volta com o comentário político, tá, professor? Mas antes, deixa eu vir aqui, porque olha só. Davidson, Manaus também, o Amazonas, na movimentação na Câmara, né? Eu adoro quando as pessoas escondem as coisas, né? Mas faz parte do jogo, é suspense, né? Mas é óbvio que a Joana Dark tem tudo para assumir essa secretaria. Ela que praticamente milita nessa bandeira. Evidente que, como eu falei de manhã aqui com o Walter, existem outros políticos hoje, por exemplo, Kennedy Marques, que se reelegeu vereador, também faz parte dessa bandeira. Aldenor Lima, que é esposo da deputada Joana Dark, também vai assumir o primeiro mandato carregando essa bandeira. Então, a Joana Dark não é apenas uma especulação. Há bastidores, sim, que confirmam que ela é a mais cotada para assumir, só não assume se ela não quiser, Brunoso. Aí é evidente, porque dentro da Assembleia ela tem hoje um cargo, ela faz parte da mesa diretora, é a terceira vice-presidente. Lembrando que na saída possível de Joana Dark, assume a professora Jaqueline, que também faz parte da mesa diretora da Câmara Municipal, abrindo aí um precedente para que Caio André volte para a Câmara Municipal. Mas eu queria destacar um detalhe hoje lá na Assembleia. Você percebe Wilson Lima e Roberto Cidade, dois interessados no processo de 2026. Roberto Cidade, inclusive, nos bastidores aí figura por uma indicação até para um posto majoritário, de repente uma vice-governadoria. Lembrando que o Wilson Lima ainda não falou de sucessão, nem tampouco de candidatura ao Senado. São os bastidores que se movimentam. Mas, lá na solenidade, a Prefeitura de Manaus foi representada por Renato Júnior, mais uma vez o vice-prefeito, que tem aparecido com bastante evidência, e a Câmara Municipal foi representada pelo vice-presidente, o primeiro vice-presidente, o vereador Jandé Lobato, do PSD. Isso demonstra que o distanciamento de Davi Almeida e Wilson Lima politicamente continua e cada um está formando por tabela os seus times, formando aí o seu grupo político já avisando as eleições do ano que vem. Os trabalhos começaram, mas é óbvio que há interesse de ambos os lados com relação a esse tabuleiro das eleições já do ano que vem, Brunoso. É isso, né, professor? A gente continua aqui, meu diretor? Ah, tá. A gente vai falar sobre mais um assunto aqui, ó. Perto de assumir o ministério, né, Gleice Hoffmann se fecha em copas, né, presidente do PT. Gleice Hoffmann deve assumir a secretaria-geral no governo Lula. Eu acredito que sim. A gente tem protagonismos aí também do PT nessa reforma ministerial. Gleice, que é presidente do PT, chefona do Partido dos Trabalhadores, pode aí já, depois das eleições do Senado e da Câmara, assumir a secretaria-geral da presidência da República. Lembrando que o Lula vai fazer mexidas, porque também é outro interessado. Isso é uma pesquisa hoje, viu? Uma pesquisa, inclusive. Coloca o Lula na frente, mas acredite, gente, alguém cresce ali hoje, mas aí, claro, é no pré-eleitoral, é movimento de rede social. Gustavo Lima, né? Meu Deus. Dentre os candidatos hoje que se apontam como nomes da direita, Gustavo Lima ali dá uma crescida. Mas isso aí é algo protocolar. Mas a Gleice Hoffmann, ela é alguém de confiança do núcleo petista, ela saindo ali para ser secretária, o PT vai ficar sob nova direção. Mas não é de hoje que eu ouço dentro do PT que é preciso uma renovação de comunicação, de entendimento político dessa era, que envolve redes sociais. Não é mais aquele movimento analógico, só de coisa impressa, escrita de modo formal. Precisa dar realmente uma nova cara, porque, afinal de contas, a direita, que já tem força desse lado, está se articulando mais ainda, e isso tudo fazendo parte aí desse movimento que pretende manter Lula na presidência da República. Se não tomar cuidado, Brunoso, vai ser mais uma eleição difícil para o PT ano que vem. Gustavo Lima, né? Obrigado, professor.